Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Olá, querido ouvinte, espectador também, começando aqui mais um episódio do programa Nos Caminhos da Fé. E hoje, mais uma vez aqui, pastor João Paulo Gouveia já está aqui conosco, Michele Gomes, e a nossa convidada já é da casa, já é aqui, companheira da gente também no programa Nos Caminhos da Fé, Lídia Rosa, e agradecendo a você pelo carinho e pela audiência, e vamos seguindo com um tema maravilhoso hoje, hein? Envolvendo panorama bíblico. Já estudamos o panorama do Antigo Testamento. Michele, hoje vamos aprender mais um pouquinho sobre o panorama e é do Novo Testamento. Boa tarde, você já estudou o panorama do Novo Testamento na igreja? Boa tarde, Ricardo. Olha, eu estou muito curiosa para o episódio de hoje. Sempre tive vontade de ter esse conhecimento mais ampliado dos livros do Novo Testamento. O episódio anterior foi muito bom. Quanto a gente aprendeu com o pastor Jonatas, e hoje a alegria de receber a Lidinha para nos ensinar mais sobre o Novo Testamento, que traz tantos ensinamentos. Eu te convido a participar do programa de hoje. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é fácil. Você que ainda não tem o nosso número, aproveita para salvar aí. 11, que é o DDD aqui de São Paulo, 974-181-456. Tem também o nosso chat no YouTube, que você pode interagir por lá. Aproveita para se inscrever no canal, compartilhar o link para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. E é fácil encontrar o nosso canal. Digite youtube.com/RTM Brasil. É uma alegria contar aí com a sua participação. Pastor João Paulo, boa tarde. Pastor João Paulo, nós tivemos já o panorama do Antigo Testamento, né, Michele? Já está disponível no site, quem quiser acompanhar o episódio anterior, né? Muito bem. Tudo bem? Tudo bom. O episódio anterior foi ótimo, né? O pastor Jonatas conhece bastante, viajou muito também para lá, conseguiu falar coisas assim em loco, né? De coisas que estão aí colocadas. Mas hoje o dia espera também, viu? Porque tem bastante coisa. Hoje nós temos maestrina, como que é? Bispa, apostila. Não, é só Lidinha mesmo. Ô Lidinha, você já ministrou essas aulas de panorama bíblico na escola dominical na igreja, né? Sim, já. Você gosta? Eu gosto muito, na verdade, das duas matérias, tanto panorama de maneira geral, da Bíblia, tanto Antigo como Novo Testamento. Até estava conversando aqui antes da gente começar, contando que alguns anos atrás eu fiz um projeto lá na minha igreja, do panorama bíblico. Então, a gente fez o panorama da Bíblia inteira, né? Primeiro começando no Antigo, depois para o Novo Testamento. É um verdadeiro Rota 66. É mesmo? Exatamente. Com Lídia Rosa Madalena. Aliás, a gente tem a Bíblia Rota 66 aqui para também servir de apoio também, né, Lidinha? A gente pôs aqui só para ilustrar o cenário. Até pus aqui também. Mas tem uma reclamação a fazer, porque não tem as 4 folhinhas entre o Antigo e o Novo. É verdade. Para falar sobre JP, o período antigamente, né, quando era criança, assim, entre o Antigo Testamento e o Novo, todas as Bíblias tinham lá umas 4 folhas em branco, exatamente para representar o período em que não houve profecia. Então, que é um período interbíblico. Exato. Hoje não tem mais, né? Era isso que dizia mesmo, mas isso daí é uma não, teoria. Eu acho que era real. É mesmo? É isso mesmo? Porque eram 4 folhas. Eu pensei que era para marcar mesmo. Não, representava exatamente esse período. A pessoa falava isso, mas eu não acreditava. Era exatamente isso. Se fosse 5, eu não acreditaria, mas eram 4. Verdade. 100 anos para cada um. Exatamente. 400 anos de silêncio profético. Exatamente. Quer dizer que as pessoas falam que Deus não fez, não, é silêncio profético. Deus continua agindo nesse período, né, Lídia? Muito, né? Muito mesmo, porque Ele está preparando os corações para o Novo Testamento. A gente vai começar pelo período interbíblico, mas a questão é exatamente um período de silêncio profético. Deus não fala por intermédio dos profetas. Entre o último profeta do Antigo Testamento e João Batista, que vai aparecer, né? Por isso a importância de João Batista, né? Mas Deus ficou 400 anos sem falar nada, mas esse período é importante, né, Lídia? É muito importante, até porque o interessante isso, né, que Malaquias é o último profeta no Antigo e no Novo Testamento João Batista é o primeiro que aparece. Né? Mas é interessante porque nesses 400 anos, de fato, Deus já havia falado através de um outro profeta
com relação aos fatos que aconteceriam nesses 400 anos, que foi o profeta Daniel. Sim. Deus já havia revelado para Daniel lá atrás o que aconteceria nesse período em que não haveria palavra profética. Ele não levanta nenhum profeta, mas ele prepara o cenário do mundo para a vinda do Messias. Então, até interessante, se você já leu a Bíblia do começo ao fim, já fez aqueles planos de leitura bíblica, você percebe que o cenário muda totalmente desde que o Antigo Testamento se encerra. Então, historicamente falando, a história do Antigo Testamento termina no livro de Esdras e Neemias, com o retorno do cativeiro babilônico, e os 3 últimos profetas, né, os profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí fecha o cenário, e aí você começa o Novo Testamento, você percebe um mundo totalmente diferente, há um outro cenário. O mundo mudou. E é importante a gente pontuar isso porque é decorrido um tempo de pouco mais de 400 anos, desde a última fala de Malaquias até o começo do Novo Testamento. Para as pessoas entenderem bem, mais ou menos, tentando contar tempo, se a gente entende que uma geração é 40 anos, que é isso que é mais ou menos colocado, são 10 gerações. Quer dizer, se a gente nem lembra, qual que é o nome do seu bisavô? Ele deve saber, né? Eu sei disso. Mas você sabe o nome do seu bisavô? Não, lembra do nome do seu bisavô? Da Bisa, sim. Que E eu do convivi. trisavô? Não. Estamos falando Nem de 4 sei quem é. gerações. Imagina 10. Meu 10º avô, eu tenho 10º avós que eu sei os nomes. Um deles é Francisco de Souza. E se eu imaginar que a geração do meu avô, o mundo já era completamente diferente, são 3 gerações até mim, o mundo já era completamente diferente do que está aqui, imagina 10 gerações. É que quando a gente lê a Bíblia também assim, a gente, 400 anos que a gente está comentando, é impressão que é rapidinho, mas vamos fazer uma ideia para a gente no Brasil, né? 1600 e pouco, como que era o Brasil 1600 e poucos anos era o Brasil atrás, império, né? Colônia, Brasil, não é nem império, era colônia. E para você colônia, ter uma ideia, pensar isso, até na Europa era diferente. Diferente. Na época da reforma. Exato. Reforma, A reforma está ali acontecendo. A Europa Fundação de Nova York. Se pensar que o Brasil tem pouco mais de 500 anos. Exato. Exatamente. É muita coisa. É O muita coisa. país, é a idade Se do você nosso imaginar país, que os caras chegaram aqui tinha índio, você entendeu? Assim, Sim. Que todas as florestas estavam feitas e tudo mais, não tinham cidades, não tinha nada, e a gente foi passando durante 400 anos por tudo que a gente puder imaginar dos termos de colonização, de escravização, todos os processos que a gente trabalhou. Imagina, o mundo é completamente diferente. Mesma coisa está acontecendo lá, né? Quais são os que você lembra agora, fatos que são importantes que aconteceram? A gente pode falar do Epifânio, pode falar dos Macabeus, a revolta dos Macabeus, depois 100 anos de purificação, mas tem outros fatos também, né, no período interbíblico, que são importantes. Tem muito, e por isso que eu citei, eu lembrei da profecia de Daniel, porque no livro de Daniel, na profecia de Daniel, uma boa parte do livro, na verdade, a maior parte do livro, se refere a esse período. O que trata a partir do capítulo 2 de Daniel, quase até o final? Trata de um período de sucessão de impérios no mundo. E interessante que Deus revela isso para um pagão. Esse é o sonho de Nabucodonosor. Primeiro, ele chama de meu cérebro. Ele sonha com a estátua, né? Tem uma estátua lá grande, cada parte da estátua é feito de um material e cada material aponta para uma realidade. Então, ele está falando, começa na profecia falando sobre o reino da Babilônia, que logo depois da profecia de Daniel vai cair, aí é substituído pelo Tem que falar um pouquinho mais perto do microfone. Pelo Império Medo-Persa. Isso. O Império Medo-Persa é substituído pelo Império Grego, e o Império Grego substituído pelo Império Romano. E é interessante porque quando você vai lá para o capítulo 8, se eu não me engano, de Daniel, e ele faz isso de uma maneira interessante. Começa no capítulo 2 com a estátua, né, o sonho de Nabucodonosor, mas depois do capítulo 7 e 8 é uma sucessão de animais. Ele fala lá do bode que ataca o cordeiro. O cordeiro tem um chifre muito grande, já é uma referência
Alexandre o Grande, já no Império. Então ele começa lá, o bode, o Império da Grécia, que ataca o Império Medo-Persa, e que depois, quando Alexandre o Grande morre, os 4 generais, cada um fica com uma parte do império, e cada um tem lá as suas consequências. Ele faz um destaque na história a 2 desses generais, né, Seleucida e Ptolomeu, e a briga desses 2 impérios, né, decorrentes do Império de Alexandre o Grande, que é uma coisa interessantíssima. Que é essa divisão na que história, acontece lá. porque Alexandre o Grande, ele domina o mundo aos 24 anos de idade. Morre cedo também. E morre aos 33 anos, ele morre. E não deixa herdeiros. Os herdeiros do trono, na verdade, são os 4 generais dele, né? Por isso Se eles divide brigam e o vai período aparecer ali. os E esses 2 Ptolomaicos principais, e os eles Seleucidas. dividem, então, o mundo conhecido na época. Então, um vai para a região ali do Egito, né, Ptolomeu. e o outro vai para a região ali da Síria. E é interessante, quando você olha no mapa, você percebe que a Palestina está no meio desse fogo cruzado. Ela sempre teve. Exatamente, Sempre né? teve. Os Seleucidas, mas depois de algum tempo, conquistam a Palestina, dividem a Palestina, por isso que quando a gente chega no Novo Testamento, a gente encontra lá as províncias, né? Judéia, Pérea, Galileia. Isso aconteceu nesse período interbíblico. Por isso que a gente termina o Antigo Testamento com o povo voltando à sua terra, reconstruindo o templo, a lei, né? Até cidades do Novo Testamento, como Antioquia, em referência a Antíoco, exatamente, né? Que aparece lá no Novo Testamento. No próprio judaísmo aparece muita coisa também, então, muito diferente. Então, aqueles elementos que a gente encontra agora nos evangelhos, principalmente, a sinagoga, né? Começa lá no cativeiro babilônico, mas ganha corpo e força durante esses 400 anos, né? Então, muita coisa acontece, figuras que a gente encontra, os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, eram, como se diz, seitas dentro do próprio judaísmo, que já perdeu muita força daquele judaísmo lá do Antigo Testamento. Ele está agora dividido em seitas, cada uma puxando brasa para sua sardinha. Todas elas são um problema durante o ministério público de Jesus, todos eles com uma dificuldade muito grande de crer no Messias. Porque esse também é o período que aparece o que a gente chama de simonia, né? De que eles compravam os cargos de autoridades religiosas. Então, também eles eram indicados, tinham o controle do governo. Os Herodes, né, aparecem nessa parte, que eram os representantes. Eram judeus que eram colocados pelo Império Romano para governar. Então, Herodes não é um nome, né? Quando a gente lê na Bíblia, tem muita gente que acha, o rei Herodes. Não, eu achava que era nome. Era um título. É uma dinastia. É como uma dinastia. O primeiro era Herodes. Só uma observação, Lidinha. Na verdade, assim, os Herodes, eles são os idumeus que são convertidos lá, né? E o Herodes, na verdade, ele se relaciona com aqueles descendentes dos Macabeus também, né? Tem um parentesco com essa família. Tem né? uma misturinha tem uma ali, né? relação ali, né? Existe uma relação. Mas quando a gente pensa, por exemplo, nos fariseus nos dias de Jesus, a gente tem que lembrar que eles começam muito bem, os fariseus, a seita dos fariseus, né? Era um povo que guardava a lei. Que vem exatamente da purificação dos 100 anos de controle religioso dos Macabeus. Eles interpretavam e ensinavam a lei. E eles realizaram um papel muito importante na volta do povo para a terra e depois nesse período. E não se envolver mais com idolatria, né? Mas aí quando chega no ano 70, já da era cristã, não tem mais templo, não tem mais nada. Eles se tornam cada vez mais legalistas, porque toda a estrutura política e religiosa dele vai sendo carcomida pelo Império Romano. Só voltar um pouquinho, porque com 400 anos de silêncio profético, e existia a profecia que alguém prepararia o caminho para Jesus, é óbvio que eles dariam ouvidos apenas para um profeta. Eles não dariam ouvidos para ninguém. Então Jesus chega, tá bom, mas como comprovar que Jesus é o Filho de Deus, é realmente o Messias? Precisava de um profeta. O profeta aparece no deserto, voz do que clama no deserto. Essa era a profecia lá, preparar o caminho.
Não tem profeta. Aparece o tal do profeta. E esse profeta, que aparece depois de 400 anos, é o que vai apontar Jesus e falar assim, esse é o cara das profecias. Né? Então, o período interbíblico ele é importante por quê? Porque Deus para de falar por intermédio dos profetas, continua agindo na preparação do tempo e na preparação dos corações para receberem o Messias. Legal. Que é a fala de Paulo, né? Exato. Quando ele escreve Gálatas, olha, Deus preparando o tempo, ou seja, na plenitude do tempo. Ou seja, Deus foi escrevendo a história, foi acompanhando a história, os fatos que ele havia revelado lá atrás, na profecia de Daniel. Ou seja, os reinos do mundo se sucederão e vão preparar o mundo de tal maneira que vai chegar o tempo exato, que é a ideia da plenitude do tempo. Haverá um tempo exato para a vinda daquele de quem todos os profetas do Antigo Testamento haviam dito. Então, quando João Batista, olhando para Jesus, indo até ele para ser batizado, fala, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e antes ele tem que preparar o caminho do Senhor, repetindo as palavras do profeta Isaías, né, é o cumprimento da profecia. E agora, ou seja, o Cordeiro de Deus, ou seja, todo o sistema, tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, todo o sistema sacrificial que apontava para a vinda do Messias, né, o Cordeiro de Deus, olha, esse é o cumprimento da profecia. Era sobre este homem, este é o Messias, é sobre ele que toda a profecia do Antigo Testamento então, esse é um negócio que as pessoas não entendem o papel de João Batista. Você entendeu? Porque eles ficam sempre assim, mas para que João Batista? Por que ele tinha que vir e falar? Preparou o quê? Que caminho que João Batista preparou? Preparar o caminho é exatamente esse cara que vai falar assim, é desse aqui. Por que associa-se João Batista ao Elias que havia de vir? Ele está mencionado da força que ele vem. Não, ele é radicalzão. Mas tem uma profecia que fala sobre esse Elias que viria. Por exemplo, lá em Malaquias, ou Zacarias menciona... Não, fala da volta de Elias. Ele vai voltar também como profeta. Mas aí isso serviria como uma linha para o João Batista volta assim. O Elias é um cara de caráter muito forte. Né? E João Batista também é esse cara. Entendeu? E veste até igual, né? Não, João Batista... A fala dele para os religiosos é uma coisa quase assustadora, né? A figura dele já era uma figura exótica, vamos dizer assim, né? E essa força do Elias, João Batista traz isso aí nas suas profecias. Profecias no sentido agora, não essas profecias como tinham antes. Elias é o protótipo do profeta no Antigo Testamento. Assim como Moisés representa a lei, talvez por isso, talvez não, com certeza por isso que no Monte da Transfiguração estão presentes quem? E quem está presente ali? Moisés e Elias, junto com Jesus. Exatamente. Porque eles estão testemunhando, olha, tudo que a lei falou, tudo que a lei dizia se cumpre neste homem, em Jesus. Não, isso são os dois caras importantes, e tudo que a profecia do Antigo Testamento aponta para isso, a lei e a profecia apontam, se encontram em Jesus. Exatamente. Esse é um negócio também que a Lidinha levantou que é super interessante, porque aparece Elias e Moisés lá na Transfiguração e eles também estão representando tanto o João Batista como o Messias, que os dois são tipo. Moisés é o tipo do Messias, quando você olha ele descreve o Messias, assim como Elias descrevendo o João Batista que é a vir divina. Então essa dupla precisa existir. Eu nunca tinha feito essa associação. Exatamente, ela lembra agora, mas é exatamente essa questão. Quando ele aparece lá, a menção é exatamente desses dois que foram importantes como tipo dos que viriam lá no caminho. O João Batista e o Messias. Né? É muito... A Bíblia é muito legal, né? Muito. É muito jóia, muito massa. Para mim, essa frase, né? A plenitude do tempo, é uma coisa impressionante. Nisso é uma coisa que é importante também da gente mencionar. A gente fica muito ansioso porque não entende o tempo. E a gente acha assim, Deus está demorando para responder. Você entendeu? Hoje eu vim ouvindo Jorge Versilo, né? Agora. E uma das coisas que me veio à cabeça assim muito forte na música ela fala assim, não, você não precisa ter ciúme do que aconteceu antes, porque tudo o que eu passei me preparou para me trazer até você, né? É romântico, que lindo. E eu fiquei pensando exatamente nisso, que a plenitude do tempo
Deus sabendo exatamente o momento que as coisas precisam acontecer e preparando tudo isso. Então, tudo o que aconteceu comigo, nas minhas decisões, nos meus erros, nas minhas alegrias, nas minhas vitórias, nas minhas derrotas, nas minhas desilusões, nas minhas decepções, nas minhas vitórias, tudo que me preparou para chegar exatamente aqui nesse momento. E que Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. E de que Ele não tarda. Ele não falha e não tarda. Ele vem sempre na plenitude. Ele vem no exato segundo, no exato milésimo de segundo. Isso considerando o nosso tempo, porque quando a gente fala, a gente sempre, não, Deus tem um tempo dele, no tempo de Deus, isso Deus vai fazer no tempo dele. Nós nos esquecemos que o tempo de Deus se chama eternidade. É cairótico, né? A plenitude do tempo é a ação soberana de Deus sobre o nosso tempo. Sobre o tempo em que ele vai agir na nossa vida, quando o tempo que ele vai cumprir o propósito eterno dele na vida das suas criaturas, na vida dos seus filhos. Agora, antes da gente ir para o intervalo, é tão forte isso que você está dizendo, porque a gente tem dois elementos na teologia que chama imanência e transcendência, né? E o próprio Cristo, ele é imanente e transcendente, porque ao mesmo tempo que ele age no nosso tempo, ele transcende o nosso tempo. O que seria o imanente para quem está... Imanente é esse de que está presente agora dentro deste tempo, e trabalhando na vida presente nossa dentro do que a gente chama de cronos, do tempo cronológico. Ele não se mistura com a sua criação, ele age dentro do tempo na criação, mas ele não se mistura com ela. Sim. Ele transcende. Ele está fora do tempo. É como se o tempo estivesse, o nosso tempo, incluído no tempo dele, que é eterno. Sim. A gente o nosso tempo é como um hiato dentro do processo cairótico, né? Sim. E ele controla tudo isso. Ao mesmo tempo que ele está aqui, ele transcende isso aqui. Você fala kairótico, só para os ouvintes entenderem, é referência ao kairos, que é o tempo de Deus. Porque são dois tempos que a gente controla, até metafisicamente. Biblicamente aparece isso. Kairos, né, que é o tempo de Deus, esse tempo eterno que a Lidinha falou, e Cronos, que é o tempo cronológico, esse que tem barreiras temporais. Né? Por que Deus, lá em Gênesis, começa pondo barreiras temporais e fez-se tarde, manhã do primeiro dia? Porque se não houver barreiras temporais, você não entende que você faz parte desse processo. Você fica fundido com o cosmos. É isso que a metafísica vai falar. Tudo bem, fui muito além, né? Mas tá bom. Mas a grande questão é essa, quer dizer, você só consegue entender que você não é Lidinha por causa do tempo. A marcação do tempo. É por causa do tempo. Sim. Se não existisse a marcação temporal, a gente ficaria confuso no processo inteiro. Sim. Entendeu? Então, o que Deus faz? Marca o tempo. Para Michele saber que Michele não é JP. Que veio o break a gente não é Deus. Okay. Entendeu? De que Deus não é a gente. Sim. Porque esse é o problema do que a gente chama de... como é que é quando acha que tudo é Deus? Panteísmo. Panteísmo. Então, por quê? Quando não se entende que o processo temporal me separa ontologicamente, essencialmente, o meu ser, diferente do ser divino, aí eu começo a confundir todas as coisas, entendeu? Então, quando o tempo é marcado, cronologicamente, eu consigo me entender diferente dele. Eu falo, mas peraí, eu não sou. Lembra quando as pessoas falam que a criança, quando começa a perder cabelo, é porque se percebe diferente da mãe? E ela entra em crise, psicologicamente. Sim. Porque ela começa a falar assim, como é que eu tô indo embora? E chora. Porque até aquele momento, ela tá achando que ela é a mãe. Como é que se acalma uma criança? Põe ela no colo, encosta aqui, ela ouve o batimento e... calma. Por isso que a gente põe a criança assim e faz toque-toque no bumbumzinho assim. E faz toque-toque-toque-toque. Porque ela, beleza, eu tô na barriga da minha mãe de novo. E dorme, entendeu? Ela ainda entende que ela não é uma pessoa separada da mãe. E ela vai começar a entender. O tempo é que marca a gente diferente. A gente Por isso que, para entender a Bíblia, a gente tem que entender toda essa questão. Mostra, assim,
a grandeza da soberania desse Muito Deus. bom isso. Então, essa coisa da plenitude do tempo. Então, da mesma maneira que Deus trouxe o Messias no tempo apropriado e ele prepara todo o cenário do mundo para essa vinda, e é o tempo exato, preciso, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Eu gosto muito de pensar nessa verdade em relação agora a esse tempo que nós vivemos. A gente, às vezes, tende a ficar muito desesperado, desanimado, sem esperança mesmo, porque a gente vê as guerras, os dominadores, pessoas cruéis, coisas horríveis que a gente ouve o tempo todo. Então, eu sempre trago à minha mente esse... Por isso que a gente aprende muito com o período interbíblico, né? Como Deus foi... Quer dizer, a Babilônia parecia uma nação indestrutível quando ela varre o mundo. Com crueldade, com maldades assim horríveis, espalha os povos. Aí Deus chega um momento e fala, acabou. Ele vai até aqui, daqui não passa. Aí ele levanta o Império Medo-Persa, com também características, né, impressionantes. Que a gente também acha e segue que não uma política inversa que a Síria, antes da Babilônia, de espalhar os povos dominados. Aí Deus levanta o Império Medo-Persa para trazer os povos reconstruir de volta. O templo, volta do autoriza. cativo. Chama um Exatamente, homem, Ciro, um pagão de meu servo. Não tem notícia de que Ciro se converteu, nada disso. Mas ele é chamado de meu servo. Mostrando que ele é soberano, né? Então ele vai preparando o mundo, usando essas ferramentas, sendo o povo dele, o povo que não é dele, todos. O meu antigo pastor, ele brincava falando assim, Deus não economiza mula. É verdade. Ou seja, Deus usa quem ele quer usar. Se ele usou a mula de bala, ele usa qualquer um. Ele usa a Nabucodonosor. E é interessante quando você lê Daniel, Nabucodonosor é que está dando testemunho. Olha, eu estava me achando, aí Deus me fez pastar até que eu reconheci que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos. Dá a quem quer. Ele dá a quem quer. E ele tira também. Aí vem os gregos, aí vem os romanos. Exatamente. Então Deus vai preparando. Então, da mesma maneira, porque Deus é o mesmo. Então, hoje você vê as grandes potências, as grandes nações, os grandes líderes, parece que ditando os rumos da vida de todos os seres humanos, que todo mundo vai se dobrar, todo mundo vai se curvar, mas aí você olha para esse Deus eterno, esse que prepara o tempo, né, que é o dono do tempo, tanto do tempo contado quanto no tempo não contado, ele é o dono, porque ele é eterno, o tempo dele é a eternidade. Isso traz um descanso para a gente. Não é bom? É muito bom. Michele, a gente está falando de tempo aqui. Você está olhando para o relógio da televisão, eu olho para o relógio. É que se o papo está muito bom, né? Nós dois, não, mas é que é realmente... A gente é apaixonado por isso. É fascinante. Eu acho que se os ouvintes estivessem com a gente aqui... Mas o intervalo é rapidinho. É rapidinho, a gente volta não desgruda daí, porque tem muito conhecimento ainda para a gente aprender. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Já está disponível a 17ª edição da revista RTM Brasil. A reportagem de capa traz informações e depoimentos relacionados à série de discipulado Cada Homem um Guerreiro. Confira também a volta do programa A Palavra em Canções, uma entrevista com a missionária Renata Teodoro e a nova produção do Bible Project, inspirada no Sermão do Monte. E ainda tem mais. Outro assunto abordado é negócios. E a Rede Tela, grupo de empresários, empreendedores e profissionais cristãos, parceria da RTM, é destaque. Já a coluna Fala Pastor recebe o pastor e professor Clayton Kunz, diretor da Faculdade Batista Pioneira. E para ler a versão digital da revista, basta acessar rtmbrasil.org.br/revista. Revista RTM Brasil, para todo mundo ler. Aqui o Evangelho é levado a sério. A RTM lançou o curso bíblico digital Tomando Decisões segundo a Vontade de Deus.
A iniciativa mostra como compreender a vontade de Deus e os propósitos dele a partir das Escrituras. E o melhor, o acesso é gratuito. Alunos que concluírem o curso têm direito a um desconto de 50% na compra do Comentário Bíblico de Apocalipse, do pastor e professor Itamir Neves. Inscreva-se já e saiba como garantir o seu desconto para o livro pelo site cursos.rtmbrasil.org.br. RTM Brasil, para todo mundo ouvir. O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Que tipo de conteúdo você gosta de ouvir na RTM? A nossa equipe quer te ouvir. Você quer ouvir mais estudos bíblicos, entrevistas, músicas ou minicursos? Conta pra gente! Tudo que a RTM produz é pensado e planejado para você. RTM Brasil, para todo mundo ouvir. Esta é a Transmundial, transmitindo direto de seu centro de produções em São Paulo, Brasil. Ouça ou assista nossa programação em www.rtmbrasil.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Olá, estamos de volta. Panorama Bíblico e hoje Novo Testamento. Michele, o primeiro bloco foi fascinante. A gente aprendeu bastante sobre o tempo. Você ficou com os olhos brilhando assim, olhando para a Lidinha também com essa maestria no ensino, né, não? Pois é, e já dou uma dica para a turma que está acompanhando, está ouvindo ou assistindo. É aquele tipo de episódio que você tem que ouvir várias vezes. Então, a gente tem disponível lá no nosso site ou no canal do YouTube. Isso. Daí você pega seu caderno, vai pausando e anotando, porque é tanta informação importante. Que aula maravilhosa nesse episódio de hoje, para a gente realmente entender. Quem diria que esse período interbíblico tem tanta informação, tanta coisa importante que a gente precisa ter de entendimento para compreender o Novo Testamento. Falamos até das páginas brancas do meio da Bíblia, né? Verdade. Muito bem, bom, a gente falou sobre o período interbíblico, deu uma entradinha assim nos sinóticos, um pouquinho, mas aí a gente precisa entender então quais são as divisões e como que a gente estuda o Novo Testamento de modo geral. Ele tem peculiaridades como o Antigo. O Antigo Testamento você tem a Torá, né? Os Pentateuco, que a gente chama, os primeiros as categorias 5. Dos livros. Exatamente. Depois você tem os livros históricos. Aí você passa pelos poéticos, né? Você passa por proféticos. A mesma coisa, tanto maiores quanto menores. Sim. Mas a mesma coisa acontece no Novo Testamento. Essas divisões estão bem ali, são bem marcadas, né? Marcadas. Começa com os evangelhos. Começa com os evangelhos, né? Alguns chamam crônicas de Jesus, né? As crônicas da vida de Jesus. E interessante, acho que uma coisa bem importante quando você está lendo o Novo Testamento, os evangelhos, no caso, é entender que cada um dos evangelhos se dirige a uma audiência específica. Daí as diferenças entre eles, né? Claro. Por você lê Mateus, assim, tem aqueles longos discursos, tem... É conhecido pelos longos discursos. Muitas citações e muitas citações literais ao Antigo Testamento. É muito comum você ler, quando você está lendo Mateus, você encontrar no final de um milagre ou de um episódio a frase: "Isso aconteceu para que se cumprisse a profecia do profeta fulano".
Porque Mateus escreve para judeus. Porque ele está escrevendo. Por que essa informação é importante? Porque ele está escrevendo para judeu. Claro. Judeu conhece o Antigo Testamento. Está esperando o cumprimento das profecias. Exatamente. Então, o objetivo de Mateus é mostrar que Jesus é o Messias esperado, profetizado lá do Antigo Testamento. Quando a gente lê, por exemplo, a genealogia no livro de Mateus, a genealogia de Jesus, ele vai traçando, né, voltando até Abraão, que é o pai de Israel, o pai da nação. Isso aí. Então faz todo sentido a genealogia parar em Abraão. Que é tradicionalmente feito exatamente, entre os judeus. Exatamente. Tem que passar pela linhagem de Davi e chegar no pai Abraão. A mensagem central de Mateus é o reino de Deus. Ele vai falar muito sobre o reino de Deus. Todas as parábolas, né, naquela sessão de parábolas, ele fala, o reino de Deus é semelhante a... Jesus cita sempre o reino de Deus. É o tema recorrente no livro de Mateus. O judeu conhece essa linguagem. E, na verdade, ao mesmo tempo, Mateus usa essa linguagem para dizer que Jesus cumpre, ele está inaugurando o reino, mas também para mostrar que o reino é diferente da expectativa deles. Não é um reino político, não será espalhado por Israel, mas será espalhado pela igreja. Agora, Mateus escreve então para judeus, Marcos para os romanos. Aquela minha pergunta. Por isso que em Marcos o romano é um cara prático, da ação. É curto, né? Então é curto. Você não vai encontrar longos discursos diferente dos gregos. No Evangelho de Marcos. É tudo assim. Uma coisa interessante quando você está lendo Marcos é que você vai encontrar os termos imediatamente e logo. Imediatamente Jesus sai dali e vai para lá. Verdade. E logo aconteceu isso. Logo depois disso. Então, imediatamente e logo aparecem porque muitas vezes. Porque o romano é muito prático. Exatamente. Esse senso de praticidade. Jesus é um homem de ação. Marcos apresenta Jesus assim. Ele está sempre se movimentando, ele está sempre agindo. E isso é importante para o romano. Já Lucas, quando escreve, e interessante também, no caso Marcos, voltando, não tem genealogia em Marcos. Só em Lucas. Porque o romano não está preocupado com genealogia. Mas quando chega a Lucas, tem genealogia. Mas na genealogia em Lucas, ele retrocede até Adão. Inverte a ordem. Não, ele vem de Jesus até Adão. Inverte a ordem. Porque a intenção é... Os gregos, eles eram o quê? Pela beleza, pela filosofia, perfeição, pelas estruturas, né? Perfeição, né? Aquelas estátuas gregas. Então, Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. Esse é um homem perfeito. Ele é o servo, mas ele é um homem perfeito. Tem uma outra coisa de peculiaridade exatamente da genealogia, que o texto posterior à genealogia é o finalzinho do capítulo 3. O capítulo 4 é a tentação. Porque termina em Adão a genealogia e ele já entra na tentação, porque ele está tipificando de que Jesus é o novo Adão, que passa a mesma tentação de Adão, mas não peca. Exatamente. E aí ele se torna, então, Senhor, Deixa no processo bem, todo. Lucas bem claro isso, bem claro. E Lucas é muito preciso nos ensinos que ele está colocando, né? Paulo vai desenvolver essa teologia depois lá nas suas cartas, o primeiro Adão, o segundo Adão, tal, mas isso já está ali em Lucas, né? E interessante também em relação a Lucas, é porque Lucas, no Evangelho de Lucas, a gente vai encontrar detalhes, por exemplo, sobre a morte, prisão e morte de Jesus, que a gente não encontra nos outros também. Tem detalhes adicionais. Por exemplo, a conversa lá da cruz entre os ladrões só está em Lucas. A conversa de Jesus com Herodes, porque Lucas diz que Herodes fica animado quando Jesus é trazido, porque ele tinha ouvido falar da fama, dos milagres, e ele tinha a expectativa de que Jesus realizasse alguns milagres para ele ver. Ele queria um show. Ele queria um espetáculo. E Paulo, Jesus não dá isso para ele. 1 Coríntios, Paulo não fala sobre fazer isso em memória de mim? Só está em Mateus. É verdade. Não está nos outros. Essa característica do Lucas seria também porque ele estava fazendo um relato histórico para o Teófilo lá, que também continua, né? Ou seja, ele se preocupa com alguns detalhes que só um pesquisador... Ele é um historiador, ele é um médico historiador, né? Ele ama, se você pensar que Paulo começa a escrever antes dos evangelistas estarem colocando, se Paulo já está usando falas que estão no Evangelho de Mateus, é porque Mateus realmente é o mais antigo. Agora, a questão a gente estuda os evangelhos, tem dos 3 primeiros os sinóticos,
tanto por causa da sua similaridade estrutural, quanto dos textos que parece que são muito também parecidos. Porque os sinóticos, eles tratam do ministério de Jesus, principalmente na região da Galileia. Exatamente. E já João vai falar de que é completamente de um outro diferente. momento, essa era a minha pergunta. porque o foco de João ele descreve, ele apresenta o ministério de Jesus já na região da Judéia. Que interessante isso. E tem muito gentil, né? Sim. Tem muito grego, né? De pensamento grego. Por isso que ele desenvolve a coisa muito mais assim. Ele está apresentando para essas pessoas o Jesus Deus, né? Exatamente. E ele começa o evangelho lá com a história do verbo, era Deus, né? Porque já existe na igreja, João está escrevendo já no final do século, já lá pelo entre 90 e 100. Já tem dentro da igreja uma heresia dualista, muito bem, dizendo assim, não, peraí, o mal está na matéria. Então, essa heresia já nega o fato de que o Messias veio em carne. É o pensamento gnóstico, né? Exatamente. Então, João começa o seu evangelho já combatendo essa heresia que já está presente na vida da igreja. Só uma curiosidade, que eu vi muitas vezes isso, não sei se vocês vão me ensinar, nos ensinar aqui. Alguém compara Mateus com os quatro animais ali do Apocalipse, né? O boi, referente ao servo, seria Mateus, depois tem o leão, que seria... Agora não lembro. Não, leão acho que não, Mateus o boi, a águia seria João, o homem que aparece seria Lucas... E o leão referente a Marcos. Vocês não concordam com isso não, né? Essa não, analogia, até porque né? Me parece que ele está fazendo uma referência a Daniel, né? Daniel, tá. Então não tem nada a ver com isso, né? Porque muitas vezes se fala sobre isso. Até não porque... ter nada a ver, eu não sei. Mas é que assim, me parece que o Apocalipse está muito mais ligado a Daniel, a Mateus no sentido... Que é a literatura apocalíptica. A gente pensa no livro do Apocalipse e esquece que, na verdade... é um estilo literário apocalíptico, que Daniel que usa figuras, muitas figuras, animais, cores, figuras, personagens da história passada, presente e futura. Exato. Então, talvez tenha mais relação, mas eu realmente nunca ouvi essa... Eu ouvi várias vezes, eu joguei na mesa aqui. E aí, e João é estudado diferente dos três primeiros, por isso que a gente fala, os sinóticos e João. Então, são perspectivas completamente diferentes também, né? E João também, ele se concentra muito nos encontros de Jesus. São as conversas que Jesus mantém com pessoas. A gente passou aqui. Que foi o tema aqui que vocês estavam falando, os encontros de Jesus. João... inteirinho está falando de encontros que Jesus teve com vários personagens. É verdade. Os mais diferentes personagens. É verdade. E depois, então, a primeira divisão são os evangelhos, a segunda são os históricos, né? Históricos não, porque é um só, né? É só. Que na verdade, o livro de Atos ele marca a relação entre os evangelhos e as cartas. Então, ele está ali no meio, ele vai traçar a história mesmo, é o livro histórico, né? O início da igreja. E interessante, porque aí fala, o livro de Atos, ele é quase que um cumprimento do que Jesus termina no final de Mateus com a grande comissão. Sim. Ser testemunha, né? Sim. Em toda parte. E aí, Atos 1:8, começa isso, o verso 8, né? Jesus fala da mesma coisa que ele tinha falado lá antes da morte, né? Ser testemunha em Jerusalém, e essa coisa da... Jerusalém, Judéia. Ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, tanto quanto até, né? Tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E a gente, quando lê o livro de Atos, a gente percebe essa divisão muito clara, demarcação muito clara. Os primeiros 7 capítulos de Atos, nós encontramos os discípulos sendo testemunhas na cidade de Jerusalém. Capítulo 7... Samaria. Primeiro em Jerusalém, até o capítulo 7. Capítulo 7, o que acontece? O martírio de Estevão. Okay. Estevão é morto, e o capítulo 8, o primeiro verso do capítulo 8, faz essa ligação. Por conta do martírio de Estevão, os discípulos são obrigados a fugir de Jerusalém. Há uma dispersão dos discípulos em Jerusalém. Eles saem. Jesus tinha dito para ser testemunho em todo lugar. Eles ainda estão fechados em Jerusalém. Vem a perseguição, que começa com o martírio de Estevão, e eles têm que se espalhar. E aí eles vão para a região de Samaria e Judéia. Exato.
fugindo da perseguição na cidade de Jerusalém. O que a gente chama de os 3 Pentecostes. Exato. Né? Então, do capítulo 8 até o capítulo 20, na verdade 13, 12, na verdade, eles são testemunhas em Samaria e Judéia, que é uma região norte mais ampla. E o sul, né? Eles vão para essas regiões e enquanto estão fugindo da perseguição, eles vão anunciando o evangelho. É que até o capítulo 10 você tem 3 derramamentos do Espírito. Atos capítulo 2, depois Atos 8, que é na Samaria. Então, o Espírito está sendo derramado entre os samaritanos. E depois você tem o derramamento que é a questão de Cornélio, no capítulo 10. Então, a gente chama de os 3 Pentecostes de Atos dos Apóstolos. Quer dizer, depois você vai ter lá para frente também. E o interessante é que, inclusive, alguns movimento. Estudiosos e teólogos chamam o livro de Atos do Espírito Santo. Deveria ter esse porque, nome. na verdade, tudo o que acontece ali é em decorrência da vinda do Espírito Santo, o cumprimento da promessa de Jesus de que não deixaria os discípulos órfãos. Eu também digo, acho que era um bom nome, entendeu? Atos do Espírito Santo. Porém, me parece que o Espírito Santo, ele é o fator da condução da ação dos apóstolos. Exatamente. Então ainda continua sendo perfeito o nome, porque é a ação dos apóstolos. Como é que os apóstolos foram conduzidos pelo Espírito? Como é que eles agiram conduzidos pelo Espírito? E a partir do capítulo 13, eles passam a ser testemunhas, usando a figura principal é Paulo e os seus companheiros, até os confins da terra. E você vai ter o derramamento. Porque aí, no final do livro, o evangelho chega à capital do Império Romano. Exatamente. Então, Paulo, ele funda uma igreja ali nas barbas do imperador. Né? Nas barbas do profeta. Então, quer dizer que a gente está ainda... O capítulo final de Atos é 28, então nós estamos no 29 de Atos agora? Tem um ministério que chama Atos 29. Exatamente. Né? É muito bom. Que nós estamos vivendo esse tempo agora. Então a gente sai dos evangelhos, passa pelo livro histórico e aí? Ainda só uma coisa. Ainda que seja Atos dos Apóstolos, são 2 personagens principais no livro. Né? Até o capítulo 12 é Pedro, o principal personagem, e a partir do capítulo 13... é Paulo. Então devia chamar o Ato 2 Apóstolos. Dos 2 apóstolos. Dois apóstolos. Atos 2 apóstolos. Atos 2 apóstolos. Exatamente, é bem interessante. Porque realmente, Lucas ele é tão preciso que eu já vi artigos de que os caras contam número de milagres, número de viagens, é o mesmo. Pedro e Paulo. Exatamente para espantar a coisa de que eles eram rixosos, né? De que eles estavam brigando, que eles não se davam bem. E Lucas vai e harmoniza tudo. Porque parece que o Império também está olhando assim, porque o negócio do Teófilo também é difícil, porque parece que o nome é o amigo fiel, né? Alguma coisa assim. E aí ele está chamando o cara de amigo fiel ou o Teófilo é o nome do cara? Tem muitos teólogos que estão discutindo ainda isso aí, né? Para mim é o nome mesmo do cara e é de alguém que está ligado ao Império. Para quem Lucas escreveu primeiro o Evangelho e depois a sequência do livro de Atos. Exatamente. Então ele está harmonizando, ele está falando, porque eles estão falando assim, não, esses caras estão montando grupos terroristas, né, alguma coisa assim, e cara, eles vão derrubar o Império. A gente cortou a cabeça da serpente, porque essa era a fase. Vamos cortar que eles vão se dispersar. E não dispersou. Esse era o ponto. Apesar de ter dispersado, parece que eles estão montando núcleos, no Império. Eles estão seguindo as rotas comerciais e, cara, esses caras vão mexer com tudo. E Lucas vem e fala assim, não tem nada a ver. Jesus, o reino dele é outro. E esses caras não estão preocupados com o governo. Você entendeu? Eles não estão a fim de derrubar o Império. Entendeu? É assim, está acontecendo isso aqui. Mas esses caras estão brigando, hein? Tem divergência. Não tem. Eles estão agindo, guiados pelo Espírito Santo, estão fazendo tudo. Depois de Atos dos Apóstolos, vem as cartas, né? E é interessante que na nossa Bíblia as cartas estão divididas assim, da maior para menor. Ela vai diminuindo de tamanho, né? De tamanho, é o volume delas, é assim que estão organizadas na nossa Bíblia. Então, não em ordem cronológica. Exato. Mas se a gente pudesse pensar numa ordem cronológica para as cartas, a gente começaria com as cartas paulinas. E as cartas paulinas estariam divididas em pelo menos uma boa parte três momentos, né? Então, você vê, no Novo Testamento tem 21 cartas, que é também um estilo literário, né? Epístola ou carta.
Então, das 21 cartas do Novo Testamento, 13 são atribuídas ao apóstolo Paulo. E as 13 deles estão, então, no primeiro, na divisão das cartas na nossa Bíblia. Ok. Da maior até a menor. E aí a gente poderia dividir, então, as cartas paulinas em 3 categorias. As cartas que foram escritas durante as viagens missionárias. Isso. Então, desde a partir da primeira até a terceira carta missionária. Em Atos. Exatamente. Então, Paulo escreveu um grupo de cartas, aliás, até trouxe uma colinha aqui, né? O que ele escreve nesse período? Quais foram as cartas escritas durante as viagens missionárias? Ele escreve Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios e Romanos. Então, essas cartas não estão nessa ordem na nossa Bíblia. Como a gente falou, estão em ordem de tamanho, né? Volume. Tanto que no Antigo são profetas maiores e menores, Exatamente. e eles estão divididos pelo tamanho da carta e não pela importância. Uhum. Exatamente. O que facilita muito, né? Lembra? Não sei se você pegou ele com certeza, Batalha Bíblica na igreja. Peguei. Facilitava muito, né? Se você pensa colocar Judas no meio lá de Coríntios, era mais difícil encontrar. Carta, né? Então a gente já sabia disso, né? As cartas se dividem da maior para a menor. Então a primeira categoria dentre as 13 cartas paulinas seria as cartas escritas durante as viagens missionárias. Ele faz 3 viagens missionárias. Isso, cronologicamente, as cartas, então, estariam colocadas dentro do livro de Atos, a partir do capítulo 13, do 13 até o 28. Então, nesse período da história, em que o cristianismo está se expandindo, Paulo escreve esse primeiro número de cartas. E o segundo bloco? O segundo bloco seria as cartas da prisão. A gente encontra lá em Atos. Todo mundo entende possivelmente está preso em Roma. Paulo teve 2 períodos de aprisionamento, um em Cesareia primeiro, e depois ele é solto, é preso no final, termina o livro de Atos com Paulo preso em Roma. Acredita-se que ele teve um período de liberdade depois disso, e depois foi preso de novo e martirizado. Então, as cartas da prisão seriam essas cartas escritas nesse segundo período de aprisionamento, o primeiro em Roma. Filipenses. Então, ele escreveu o quê? Ele escreve Filemon, Colossenses, Efésios e Filipenses. Nesse período, ele está ali. Então, quando a gente entende isso, também é interessante, porque você vê detalhes na carta. Claro. Na maioria delas, ele fala exatamente isso, que ele está preso. Filipenses, por exemplo. A carta toda ele fala. O tempo todo. Está muito claro que ele está me perseguindo, preso. Né? Está preso. E os da casa de César te saúdam, né? Exatamente. E o último bloco das 13 cartas seriam as cartas pastorais, que provavelmente foram escritas, pelo menos tirando o 2 Timóteo, num período que depois que ele é liberto lá em Roma, final de Atos, ele tem um período de liberdade, ele continua o ministério, mas é interessante que a gente percebe pelas cartas pastorais que há uma mudança no ministério, na estrutura do ministério de Paulo. Agora, ele continua no ministério, mas ele me parece que diminuiu, não há um relato bíblico, as viagens, e ele começa a delegar atribuições do ministério a esses jovens pastores, né? Tito e Timóteo. Então, ele escreve cartas a esses jovens pastores para instruí-los. Paulo agora está passando o bastão para eles. E aí, segundo a tradição, ele é preso novamente, e aí é quando ele escreve a última das suas 13 cartas, a última também do seu ministério, a 2 Timóteo, é a última carta. E ele, inclusive, ele diz na carta, agora estou... É por isso que ele fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora eu estou aguardando a receber do justo juiz a coroa da vida. Ele vai dar àqueles que amam a sua vinda. Então, a gente ainda tem, para a gente acelerar um pouquinho, que nosso tempo... Meu Deus do céu! A gente tem 13 cartas paulinas dentro de 21, então a gente tem 8 cartas aí que estão... Aí seriam as cartas católicas ou universais. 3 de João. 1ª e 2ª João, 1ª e 2ª Pedro e Judas. Aí dão 5. Mas falta. Peraí, o que faltou aqui? Hebreus?
Hebreus. Ah, sim. Hebreus é gerais Estava também. esquecendo de Hebreus. Mas são 8. É interessante porque Hebreus ali, a carta que ninguém Não, mas sabe são exatamente 8. quem escreveu. Peraí, tá faltando o quê? são Hebreus. Peraí. São 3 de João, 2 de Pedro. É isso? Hebreus, Judas, Tem Tiago, que é gerais Tiago, é também. verdade. Tiago é gerais. Tiago. São as epístolas gerais. São 3 de João, 2 de Pedro, Então, uma as Tiago, gerais Hebreus é Tiago, e Judas. Pedro 1 e 2, É isso aí. 1, 2, 3, João e Judas. Também se a gente tivesse cantado a musiquinha, a gente ia Eu sei a musiquinha, viu? Eu não faço ideia, aprendi. mano. Não? Eu aprendi da Bíblia Eu não vim inteira. de berço. Como que é? Sério? É. A Bíblia inteira ou só do Novo Dá tempo de Testamento? cantar a Só música do aqui Novo rapidinho? Testamento. Vai lá. Mateus e Lucas. Não. Mateus e Marcos e Lucas e João. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. E os 27 livros, então, do Novo Testamento aqui estão. É assim que eu aprendi, né? Pequenininha. E aí legal. o último livro é o livro profético. Faltou Já só a gente falar de Hebreus. Hebreus marca meio que um rompimento entre o judaísmo e o cristianismo. As coisas ficam bem claras. Até então, há controvérsias, há questões ali a serem resolvidas, mas quando chega nesse momento, há um rompimento. O escritor aos Hebreus mostra o cristianismo não só como cumprimento de tudo aquilo que o judaísmo dizia, né? Mas também é algo distinto do judaísmo. Porque os cristãos, nesse momento, estão sendo tentados. Há uma perseguição ferrenha, terrível, acontecendo, e os crentes estão sendo tentados a retroceder, porque eles têm a perseguição não só do Império Romano, mas também perseguição dos judeus, os judaizantes, que estão lá o tempo todo. Interessante. Bom estudar a Bíblia, hein? Exatamente. Interessante E não aí o aparece escritor escreve aos crentes hebreus, falando, olha, Jesus é superior a tudo que foi escrito na lei. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior à lei, Jesus é superior a tudo. Verdade. A pessoa de Cristo é superior, a obra de Cristo é superior, e viver em Cristo é superior a qualquer vida vivida antes dele. Ô, Liginha, em relação ao livro de Hebreus, não há uma apresentação do autor, né? Não Interessante, tem. né? Como é que você vê? Por que será que não teve essa necessidade? Teorias, né? Poderia ser que Clemente, Apolo, o próprio Paulo, não se sabe exatamente. Alguns falam até que pode ser Priscila. Né? Exatamente. Não havia tanta essa importância, então. Uma coisa que eu gosto muito na mensagem do livro é a ideia do... Chega uma parte do livro e fala assim, olha, nós não somos daqueles que retrocedem. Eu lembrei até do Jean-Claude Van Damme, daqueles filmes. Retroceder nunca, render-se jamais. Né? Mas sabe que tem um negócio aí do livro de Hebreus que é esse... eu, olhando o texto, me parece assim, é muito parecido com a escrita paulina. É muito parecido. Mas pode ser só alguém que estava perto. Um amanuense, alguma coisa ali, que entendeu como era a estrutura. Sim. E acabou escrevendo. E não assumiu a autoria, não sei. O Novo Testamento encerra com o Apocalipse. Que é como se Deus levantasse a cortina assim, mostrasse lá na coxia do teatro, né? Como se você tivesse Saião fala que é o fim apoteótico. Mostrar assim, olha, a perseguição está terrível, os cristãos sendo mortos, os cristãos sendo perseguidos. Alguém já disse até que Marciliano ele borra o império com o sangue dos cristãos, né? É uma coisa terrível, as arenas, eles sendo lançados aos leões, aos gladiadores. Esse é o ambiente. E aí Deus levanta João e mostra para ele o Cristo, não o Cristo, o homem sofredor, mas o Cristo poderoso, vencedor, mostrando, olha, agora está ruim. Foi a maior perseguição da história. A última é como se você pega o livro e olhasse lá o último capítulo, a última cena. No final, o bem vencerá o mal. Ô, Liginha, você recomendaria o que para o nosso ouvinte, espectador, assim, Bíblia? Mas assim, em relação, hoje a internet oferece bastante conteúdo. Na nossa época, quando nós éramos adolescentes, a gente na casa publicadora, na casa da Bíblia, comprava um dicionário pequenininho, né? Como é que você indica bons livros assim para o pessoal entender um panorama do Novo Testamento? Gente, você entrar na internet, você vai encontrar
tantas sugestões de panorama bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Acho que tem algumas editoras que fazem isso. A editora Vida Nova, legal, muito bom. A Fiel, tem coisa boa também aí, entendeu? Chat de publicações. Exatamente. Então dá para coisar. Tem um livro muito interessante que eu sempre indico, que chama Estude a Bíblia, é da Chat de Publicações. Legal. É muito legal. Porque eles vão... É só as perguntas que eles fazem em cada capítulo e você com a Bíblia. Então ele faz as perguntas e você, na sua leitura, responde as perguntas que estão lá. Olha só. Esse livro é muito legal, pode entrar no site da Chat de Publicações, chama Estude a Bíblia. Esse é muito legal para quem quer estudar a Bíblia inteira, estudando mesmo, porque eles vão fazendo perguntas, tá lá no texto, fala sobre isso, isso e isso, né? Cadê? Como é esse negócio aí? Aí você vai lá, você lê o texto para responder. Maravilha. É muito legal. Gostou, Michele? Amei. Pena que o tempo já estourou bastante. Mas é que é um tema tão complexo para a gente resumir num episódio de apenas 1 horinha. Então a gente vai dar esse bônus aí para os nossos ouvintes. Essa matéria de um semestre, né? E a gente fez um resumão de muita qualidade. Espero que você tenha gostado. A gente encerra essa série, né, curtinha, de 2 episódios sobre o panorama bíblico com essa aula maravilhosa. Obrigada, Lidinha, pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite, sempre é um prazer. É muito bom conversar sobre a palavra de Deus. Eu gosto demais também. Acho que a gente vê o ano que vem, a gente traz a Lidinha só pra gente falar sobre o período interbíblico mesmo. Aí é legal. Ficar assim, esmiuçando tudo que a gente puder sobre o interbíblico. Porque eu concordo com você plenamente. O interbíblico, esse período, define o processo de entendimento do Novo Testamento ali. Começa por ali. Se não começar por ali, já começa meio capenga. Muito bom. Interessante que para esse episódio a gente vai ter que trazer a Bíblia católica, né? Que traz o livro de Macabeus, né? Pode ser. Não, assim, só eu já li todos os apócrifos. Eu também, não tem problema nenhum. É só uma curiosidade, né? Porque ele tem importância histórica, como você disse. Alguns deles têm alguns, um valor histórico. Alguns deles, é verdade. Outros dá vontade de queimar. Verdade. Bom, passou rapidinho. Valeu, Michele. Obrigada, gente, pela participação de vocês. A gente se encontra na semana que vem. Valeu, Kim, também o Giovanni Henrique. Valeu, pastor João Paulo. Valeu, Lidinha. Regiane e Cataguiri. Tchau, gente. Nos Caminhos da Fé. Nos Caminhos da Fé. Com João Paulo Gouveia.